Olá pessoal, hoje eu venho trazer um assunto para vocês que esses últimos dias eu tive que aprender muito na prática, que é como esperar em Deus em dias difíceis, como não se desesperar em meio ao caos, em meio às tribulações, o que nós devemos fazer nessa situação. E esses últimos dias eu tenho aprendido muito a esperar em Deus. E às vezes para a gente aprender, nós precisamos viver. Porque a gente só consegue aprender quando a gente vive, quando a gente passa. É fácil a gente falar para as pessoas quando elas estão passando por algum problema. É fácil a gente dizer, espere em Deus. É fácil a gente falar, confia em Deus, mas quando é nós que estamos vivendo, quando é nós que estamos lá, dentro do problema, é muito difícil. E eu passei uma situação onde eu poderia me desesperar, né? Que não foi uma situação fácil, eu perdi assim totalmente o chão. Depois eu volto, vou explicar tudo certinho, né? O que foi que aconteceu. Mas eu perdi o chão, eu fiquei sem direção, eu fiquei sem saber o que fazer. E em meio, quando a gente fica muito atribulado, muitas coisas acontecendo, muito aflito, parece que nós perdemos até a força para orar. E eu ia orar, e toda vez que eu ia orar, eu sentia um sono muito grande. Fosse na noite, fosse na madrugada, fosse à tarde, eu dormia, eu acabava dormindo ali no joelho. Então eu estava sofrendo algo espiritual muito grande, muito terrível. E eu fiz uma oração ao Senhor e eu disse, Pai, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Que o Senhor me guie, que o Senhor me dê uma direção, porque está tudo errado na minha vida. As portas estão fechadas, tudo está dizendo não. Pai, o que é que está acontecendo, meu Deus? E eu fiz essa oração ao Senhor. E o Senhor ele me deu essa palavra aqui. Eu abri a Bíblia e o Senhor me deu essa palavra que está em Isaías capítulo 45. Essa palavra, ela falou muito comigo, muito mesmo comigo. E eu tenho certeza que ela vai falar com você também. E o versículo 1 diz assim: assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro. Quando a Bíblia vem dizer a Ciro, está se referindo a nós, a mim e a você. A quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face e deixar nus aos lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, as quais não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Esse versículo 2, ele falou muito comigo. Porque eu tinha dito, Pai, tá tudo errado, tá tudo fora do lugar, tá tudo se fechou, a minha vida tá uma bola de neve, eu não sei o que fazer, eu não tenho uma direção. E o Senhor, ele me deu, esse versículo. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Então, às vezes a nossa vida tá tudo embaraçado, tá tudo dizendo não. Às vezes bate o desespero, vem as aflições, às vezes a gente perde as forças para orar. Mas eu aprendi a confiar primeiramente na palavra que sai da boca de Deus, que ele falou que ele iria endireitar tudo aquilo que está fora do lugar. Ele iria fazer, ele iria abençoar. Então, o primeiro passo para a gente conseguir esperar em Deus é confiar naquilo que o Senhor fala, na palavra do Senhor. Porque é muito difícil você esperar no Senhor, mas não confia na palavra. Então nós precisamos confiar naquilo que sai da boca do Senhor para a nossa vida. Então eu estou aguardando no Senhor.
E outra coisa também que nos ajuda muito na hora das tribulações, nas horas das aflições, na hora da angústia, é fazer jejum. Não é para fazer um jejum para comprar a Deus. Eu vou ficar sem comer e Deus vai me dar, Deus vai me abençoar. Não, mas quando nós abrimos mão de algo por se aproximar mais de Deus, Deus ele se aproxima mais de nós. Nós ficamos mais sensíveis a ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. Nós ficamos mais sensíveis à palavra de Deus. Então, o jejum não é para que a gente possa comprar a Deus. Não é para que Deus possa nos dar mais, mas é para que a gente possa se aproximar mais dele e ficar mais sensíveis a ouvir a voz de Deus. Então, o jejum também ajuda muito. Se porventura você estiver passando por um problema de aflição, de angústia, eu sempre gosto muito de trazer palavras para as pessoas que estão angustiadas, porque eu já passei muito por isso e eu sei que é muito difícil. E eu gosto muito de trazer palavras de fortificação para as pessoas que se encontram tristes, angustiadas, né? E o jejum, ele é uma das chaves, né? É uma chave para a gente acessar o reino de Deus. E Deus ele fala, né? Deus ele fala quando nós fazemos. Eu já tive muita experiência com Deus através de jejuns, né? Eu já falei alguns aqui no canal, mas vou estar trazendo mais experiências, né, com Deus através do jejum. Infelizmente esses dias eu não consegui fazer jejum devido a uma anemia profunda, né, que eu tive, estou fazendo tratamento, mas para a glória do Senhor está tudo dando certo. Então, se você pode, negue-se a si mesmo. Se você pode, faça, porque é impossível você fazer um jejum, você buscar a Deus e Deus não falar. Às vezes Deus tem um processo que ele fica em silêncio, mas no silêncio Deus também ele trabalha. No silêncio Deus ele faz. Tem um louvor que diz: no silêncio Deus trabalha com você. No silêncio ele neutraliza o inimigo. Não vai te deixar. E o Senhor não deixa, em momento algum. A palavra de Deus diz assim, que quando Jesus ele subiu aos céus, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu rogarei a meu Pai para que envie outro igual a mim, não parecido, né? Não menor nem maior, mas igual. Então, o Espírito Santo é Jesus também. E nós não estamos sozinhos. Ele diz: de maneira nenhuma eu vos deixarei órfãos. O que é uma pessoa órfã? Uma pessoa que não tem pai, não tem mãe. Nós temos um pai que zela, um pai que cuida, um pai que ama. E o Senhor é maravilhoso, né, na nossa vida. Esse cuidado que Ele tem por mim, por você. E apesar do que eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você tem vivido, mas o Senhor Ele tem cuidado. Ele tem cuidado de todas as áreas da minha e da tua vida. E às vezes parece que o Senhor está em silêncio, o céu está de bronze, né? Mas é impressionante como o Senhor ele sempre chega. Ele chega com escape, ele chega com... Você olha, você está dentro de um labirinto que você não vê uma saída. Quando você vê o circo ali fechado e de repente quando você olha, aquele problema não existe mais. Porque é assim que Deus faz, é assim que Deus age na minha e na tua vida. Esse Deus é maravilhoso. Eu costumo dizer que eu não tenho do que reclamar. Nós não temos do que reclamar. E o Senhor ele faz não porque nós merecemos, porque nós não merecemos nada. Eu sempre pedi a Deus: Senhor, faça na minha vida, me ajude, faça isso, me dê aquilo porque eu mereço.
E depois eu fui me analisar, né? E eu percebi que eu não mereço nada. Eu não sou merecedora. O Senhor, Ele faz pelo amor que Ele tem por mim, pela misericórdia dEle, né? Que a misericórdia dEle se renova todas as manhãs. Todas as manhãs o Senhor nos dá uma oportunidade da gente fazer diferente, da gente pensar diferente, da gente buscar a face dEle. Muitos querem ser abençoados, mas não querem o abençoador, né? Muitos me ligam, pedem oração. Quando eu falo, vamos para a igreja. Ah, não deixa para outro dia. E vai adiando. Todo mundo quer a bênção, né? Mas fazer aquilo que é necessário fazer, não quer, então é complicado, né? Mas a gente tem que respeitar a vontade, né? Tem que respeitar o tempo. Nós que conhecemos a verdade, nós sabemos que essas pessoas estão perdendo tempo. Mas aqueles que não conhecem acham assim, não estou preparada ainda estou me preparando. Eu sempre falava assim, né? Ainda não estou preparada. Mas a partir do momento que eu aceitei, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E aceitar Jesus, foi viver para Ele, foi ser dependente dEle. Porque é impressionante, assim, tudo que Jesus Ele faz pela minha vida, né? Eu acho que tanto eu quanto você não era nem para estar aqui hoje, não era nem para mim estar aqui, né, contando história, por tantas coisas que já passei, mas o Senhor me livrou de todas, né, como diz aqui Salmos 34, eu estava lendo esse versículo, que ele falou muito comigo também, esse Salmos 34, versículo 19, diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todas. Então, nós já passamos por tantas coisas, né? Por tantas lutas, tantas aflições, e o Senhor nos livra de todas. E talvez você esteja passando agora, mas saiba que o Senhor vai ser apenas mais uma, né? Que o Senhor irá livrar e vai endireitar aquilo que está fora do lugar. Você precisa acreditar, né, naquilo que sai da boca do Senhor. Saiba que eu costumo dizer que esse vídeo não chegou na sua vida por uma coincidência. Porque eu oro ao Senhor para que esse vídeo só venha chegar para a pessoa certa, para aquela pessoa que o Senhor realmente quer falar isso, né? Não importa a quantidade, o importante é o Senhor trabalhar na minha e na tua vida. E uma palavra, ela muda tudo na nossa vida quando nós tomamos posse. Quando nós dizemos, Pai, eu acredito nessa palavra, eu tomo posse dessa palavra. E oramos através daquilo que o Senhor falou, né? Então, eu já alcancei muitos milagres por uma palavra que foi lançada. E eu me agarrei, eu tomei posse e orei ao Senhor, Pai, eu tomo posse. Essa palavra foi para mim, eu creio nessa palavra. E o Senhor, Ele assim abençoou a minha vida. E eu creio que o Senhor irá abençoar a tua vida através dessa palavra. Toma posse. Não deixa essa palavra voltar vazia, porque a palavra do Senhor, até porque a palavra do Senhor não volta, né, vazia. Se esse vídeo chegou até a sua vida, porque Deus, Ele tem uma direção, né? Uma direção certa. Então Deus, Ele está falando com você. Não é coincidência. Não existe coincidência para aquele que é servo do Senhor. Existe Jesuscidência. Então é Jesus falando com você. Então escreve aí nos comentários. Deixa eu te conhecer. Quero orar pela tua vida. Quero fazer amizades. Quero ser sua amiga, né? Vamos sempre estar aqui conversando, falando da palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Achei que o silêncio era o final, mas Deus estava agindo por você. No meio da espera,